Obrigado. Bom, então estava falando o seguinte, a massa, vocês veem, no modelo padrão, o spin, ele é nato com a partícula. A partícula, quando ela nasce, ela já está numa representação do grupo de Lorentz, ela já tem o spin. A massa não. Ela, em princípio, a massa é zero, mas ela adquire massa pelo mecanismo de Higgs. Então, a gente começa a observar que, do ponto de vista da relatividade especial, na descrição dos campos relativistas, depois das partículas associadas a esses campos, e em segunda quantização das partículas que saem dos campos quânticos, o que é fundamental é o spin, porque é o spin que define a representação do grupo de Lorentz, ela define para nós o conteúdo, né, de spins das partículas que esse campo eventualmente vai poder descrever. Então os spins estão aqui. Eles já nascem com a representação do grupo de Lorentz. A massa não. A massa, ela pode adquirir ou não pelo mecanismo de Higgs. Então, se a partícula se acoplar dentro do modelo padrão, a historinha do modelo padrão é quem se acopla ao campo de Higgs ganha massa. Então aí o cara se acopla com o campo de Higgs, ele vai ganhar massa. Então a massa, ela vem por um mecanismo, ela é adquirida. Mas o spin não. O spin é uma propriedade intrínseca da partícula. Então ele deve ser mais fundamental. Dentro dessa nossa descrição, ele é mais fundamental, porque ele já define o que é o campo relativístico, né, na sua essência. O campo relativístico é um conjunto de funções que se transformam covariantemente segundo essa representação irredutível, não unitária do grupo de Lorentz. Essa é a nossa descrição do campo relativístico. Então esse campo não. Mas só para naquela outra abordagem alternativa que você falou, em que a massa nasceria por uma redução dimensional do magnetismo. Isso. Nesse caso, ela seria igualmente fundamental, de alguma maneira. Aí... Eu também diria que não, pelo seguinte, o spin, ele está lá e ele continua cá. A massa, ela é adquirida por um mecanismo de redução dimensional. Você consegue expressar a massa, no fundo, por um parâmetro fundamental de comprimento, que é o inverso do comprimento do raio de compartificação, ao passo que o spin não. O spin, ele não depende de nenhum parâmetro que você fez compartificação ou fez um tipo de mecanismo dinâmico de adquirir valor esperado no ar. O spin está lá quando você define a representação do grupo de Lorentz. Mas nesse caso, pelo menos, você teria uma coisa fundamental a mais, né? Seria o comprimento fundamental. Isso, aí você teria uma síntese. O mundo, nesse caso, ele teria mais entidades fundamentais. Teria mais, você não teria um campo que geraria um parâmetro de massa, mas teria um novo parâmetro, que é o raio de compartificação que geraria as massas. Então tá certo. Então, aqui vamos só fazer mostrar agora por que essa relação, redescobrir, quer dizer, essa relação entre energia e momento, ela está embutida nessa equação aqui. Para a gente chegar a essa forma dessa equação, foi crucial que o módulo do momento linear dessa equação fosse justamente a energia sobre C, que garante que a partícula tem massa zero. Mas agora, se eu quiser redescobrir uma relação, eu quero no fundo também, e esse campo, além disso, então isso aqui também, essa equação, ela esconde aqui dentro uma descrição do spin, o spin alinhado com a direção do movimento. Mas essa equação, ela tem também que trazer uma informação sobre a massa da partícula, que é uma massa de repouso nula. Então, esse campo, ele deveria também satisfazer a essa equação de movimento para cada componente alfa dele. Então, o prófilo A1 para o prófilo A2, que é essa equação da Lambertiana igual a zero, é o que corresponde em física de partículas, a relação é igual a módulo de B vezes C. Bom, então, essa equação tem que estar derivante daquela lá. Então, se eu tiver I, H cortado, sigma mi, dmi, si, igual a C. Então, nós definimos esse conjunto aqui de matrizes Si. Vamos pegar essas matrizes aqui, satisfazem essa resposta. Definir esse conjunto. Uma matriz sigma zero, que eu identifico com a identidade, e as matrizes de Pauli, sigma mi. Vamos definir um outro conjunto de equações chamado de sigma barrado. Esse barrado aqui simplesmente é uma notação, poderia ser um sigma tio, tá? Ou poderia ser um outro conjunto, uma outra coisa, sabe? Chamado de sigma barrado. Então isso aqui vai ser para nós, por definição, o próprio sigma zero, o sigma barrado zero, é igual ao sigma zero, que é igual à identidade. Porém, o sigma barrado I,
eu vou tomar como sendo menos as matrizes de cálculo. Por quê? Por que essa relação ela é útil para mim? Se nós fizermos esse cálculo aqui, sigma mi, sigma barrado mi, mais sigma mi, sigma barrado mi, observe que eu mantive a ordem, sigma sempre na frente de sigma barrado. Eu simetrizei em mi. Essa relação que dá para mim duas vezes a métrica de min-cost vezes a matriz de identidade. Então é só verificar que para cada mi, essa relação, se aqui eu pegar aqueles mi's e aqueles sigma mi e sigma barrado, colocar qualquer componente que eu quiser, essa equação é fechada. E vice-versa, se eu trocar a ordem também. Sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi. Nesse caso, mantendo sempre barrado na frente, vai dar a mesma relação. Vai dar duas vezes, eta mi também, vezes a matriz identidade. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte aqui. Então se eu pegar essa equação e pegar esse, bom, vamos esquecer isso aqui no momento, isso aqui é uma constante. Então se eu pegar esse operador aqui, sigma mi, de mi, supomos que eu quero inverter esse operador. Isso aqui é uma matriz, né? Essa matriz trazer isso para cá. Isso é praticamente o primeiro cromossomozinho da equação de Dirac, na forma relativística, obviamente. Então, você pode pegar essa matriz aqui. Isso aqui significa para mim o seguinte, né? Sigma mi. Mi, a matriz sigma 0 é a identidade. Então, isso aqui é uma matriz 2 por 2, né? Uma matriz de operadores diferenciados. Sigma 0 é 1 sobre C ddt. 1 sobre C ddt aqui. 1 sobre C ddt. Depois eu vou ter sigma 3 derivado em relação à coordenada x3. Sigma 3 é a matriz de Pauli 1, então aqui eu vou ter mais d3, dz, menos dz. Depois, sigma 1, aqui eu vou ter ddx, e aqui eu vou ter ddx, e aqui menos i, ddy, mais i, ddy. Ah, se a gente tirar o determinante dessa matriz, se vocês observarem bem, fica 1 sobre C2 dt2 menos dx3 ao quadrado menos d. Então vai ficar exatamente para o mediano. Quando nós invertemos uma matriz 2 por 2, né, sei lá, A, B, C, D, eu divido pelo determinante. Aí eu multiplico aqui com B, menos B, menos C, isso, A, B, menos BC, menos A, B, A, C, B, menos BC, exatamente a B. Então, se eu for inverter essa matriz aqui, eu vou dividir pelo determinante. E vamos trocar. Então vai ficar aqui 1 sobre C ddt menos d3, 1 sobre C ddt mais d3, né? Não tem nenhum escrúpulo, né? Eu estava tirando determinante, porque sempre pensa que está no espaço dos momentos. ddt é ômega, ddx é k. Então eu não estou fazendo uma manipulação, eu estou tratando esses operadores diferenciais como números, porque implicitamente estou fazendo isso no espaço do fluido. Né? Aqui eu troco, isso aqui fica menos d1 mais d2, e aqui fica menos d1 menos d2, tá? Menos b menos c. Se a gente observar bem, essa matriz que está aqui, ela é justamente isso aqui. O dmi está aqui, ele está multiplicando sigma 0 e todas as matrizes sigma estão no sinal oposto. Então isso aqui na verdade sigma barrado em dmi. Então o que a gente está falando é isso aqui, sigma mi dmi multiplica sigma barrado mi dmi. Se eu dividir isso aqui por D'Alembertiano, isso aqui dá identidade. Tem essa relação aqui. Também é fácil de ver se fizer essa multiplicação direta. Se eu multiplicar essas duas matrizes, como isso aqui é simétrico em mi,
eu tenho que simetrizar isso aqui em Mi. Quando eu simetrizo isso aqui em Mi, eu ganho exatamente essa relação. Me dá poeta mini em cima do DI e produz o Dalla-Vertiano. Então está claro que tem. Então essa equação aqui, por que eu estou colocando isso? Porque se eu pegar essa equação, que é a equação de Weyl, e aplicar aqui esse operador sigma barrado Mi, simplesmente isso, batendo em cima disso, vai me dar a matriz de identidade, declaração característica, nessa Dalla-Vertiano, essa identidade. Então a matriz, a equação de Weyl, ela relaciona as componentes de uma forma não trivial. Por quê? Porque isso aqui é uma matriz alfa-beta, ela acopla as componentes, né? Isso aqui é um objeto beta. Mas quando eu aplico esse operador nessa equação, eu formo a matriz de identidade, então essa equação vai me dar Dalla-Vertiano de psi alfa para as duas componentes. Essa equação aqui desacopla as duas componentes. Eu tenho uma equação de Poisson para cima, tenho uma equação de Poisson para cima. Então, realmente, está claro que o conteúdo dessa equação, além de descrever o spin alinhado com a direção do movimento, ela me reproduz um dado que é o input, que é o fato desse campo, ele está descrevendo uma radiação que se propaga com relação de dispersão típica de massa dupla. Né? E2 igual a P2 C2. Tá? Então esse é o conteúdo dessa equação de Weyl. Eu não vou acoplar os campos ainda, porque a gente está trabalhando os campos livres. E aí, como é que ficaria o lagrangiano? Né? Qual seria o lagrangiano, a densidade do lagrangiano que me geraria dessa equação? Então, lembrando lá da descrição, né? Bom, vamos juntar isso depois. Por enquanto, não trabalhamos esse conceito, vamos parar isso. Vamos pegar agora a segunda representação vetorial não trivial, que é a representação 0B. Então, agora troco, eu vou ter spin 0 no setor J e vou ter spin L no setor A. Também está mostrado lá nas aulas, né, que esse objeto aqui, ele é o dual, ele é o complexo, ele é equivalente ao complexo conjugado dessa relação. Então, essas duas representações são equivalentes. Então, está mostrado lá nas aulas que eu sei qual é a matriz que faz a transformação de similaridade de uma representação para outra. A gente constrói. Então, realmente, do ponto de vista da teoria de grupos, são duas representações equivalentes. Observar, então, que a representação complexo conjugado disso aqui não é. Quando a gente faz, por exemplo, quem faz teoria de gauge na rede, quem trabalha com versões euclidianas das teorias de campo, trabalha com E4. Se eu estou trabalhando com E4, o nosso grupo é o grupo SO4. No grupo SO4, as representações vetoriais, elas são reais, elas são equivalentes aos seus complexos conjugados. Então, isso equivale se a minha física for uma física euclidiana. Mas, se eu estou falando do espaço de uma hipótese, essa relação aqui é violada e essa relação aqui é violada. O que acontece é, tirar o complexo conjugado dessa representação, eu ganho essa. E o conteúdo físico dessa equação é dizer que a antipartícula de um objeto left-hand vai ser um objeto right-hand. Depois a gente vai falar do CPT, a gente vai voltar a discutir isso. Mas é como então eu estou dizendo que a antipartícula e a partícula, o que elas vão ter que realidade são. Então, vamos trabalhar essa representação. Nessa representação aqui, que é a chamada representação Chiral-Wright, ou a representação de Weyl-Wright-Hand, essa representação aqui também é uma representação de Fermi primeiro. Mas, claro, é uma representação diferente da primeira. Então, para não evitar confusão de misturar representação, porque o índice dessa representação vai de 1 a 2 também, uma representação bidimensional. Então, nós chamamos os termos dessa representação, vamos chamar aqui com o índice alfa ponto. Então, os índices de spin tem um pontinho em cima. Então, a mesma coisa, alfa ponto vai de 1 a 2. Não é um ponto nem dois pontos. Alfa ponto é 1 e 2. É só para dizer que ele podia chamar, sei lá, de alfa, ou de alfa, é só para indicar. Esse ponto aqui está indicando que eu estou falando de um férmion cujas componentes
se transformam covariantemente, não mais nessa representação, como é no caso do psi, mas nessa representação, que é o Ki. Então, esse nosso férmion aqui, ele é um férmion que ele vê a covariância de Lorentz naquele setor, não no primeiro setor. Então, por isso nós colocamos esse índice aqui. E o conteúdo, né, a equação que nós vamos colocar para esse férmion, quer dizer, a ideia de Dirac foi descrever essa equação para os objetos quais? Seria a equação para os antineutrinos. Então, a descrição que nós vamos dar aqui, suponhamos que eu tenha esse objeto aqui, com spin meio, massa de repouso nula também, porém com spin anti-alinhado na direção de movimento. Então, agora eu ganho um sinal menos aqui desse lado. Tudo vai igual, que eu vou colocar meu H cortado sobre 2 sigma. Aqui vou colocar a informação de massa de repouso zero. Então aqui tem um E sobre C, que sobe esse C para cá. E aqui menos H cortado sobre 2. Então, vamos juntar trazer essa equação, vamos jogar fora o H cortado sobre 2 e juntar tudo numa equação só. Aqui vai ficar menos R, então vai fazer E vezes a identidade, a energia, né? Com a matriz de identidade, mais vamos botar logo aqui o L para cá, vamos dividir logo por C. E sobre C vezes a identidade, mais sigma escalar. Então, isso aqui é uma informação em termos de energia e momento. Vamos agora vamos usar a correspondência. Então, imaginar que esses objetos agora são IH cortado do DDT menos IH cortado do gradiente. Então, essa equação aqui vai ficar IH cortado sobre C DDT vezes a matriz de identidade. Aqui vai ficar menos IH cortado sigma escalar gradiente. Tudo isso aqui atuando em Ki igual a zero. Qualquer valor. Tá certo. Tudo isso aqui atuando em Ki igual a zero. Só que agora eu posso colocar essa equação de forma covariante. Como esse sinal aqui é menos, então a gente vai ver tudo que na verdade está aparecendo aqui são aquelas matrizes que eu defini agora. Sigma barrado I, tá? I H cortado DDXI atuando aqui igual a zero. Porque o sigma barrado zero é a própria identidade. Então, me dá esse termo aqui. Mas o sigma barrado I em cima é menos o sigma. Então, é o que me dá esse termo por sendo menos. Então, essa equação é a equação de Weyl para os antineutrinos. Foi quando eu propôs essa equação aqui para os antineutrinos. De novo, então, o conteúdo dessa equação é descrever uma partícula relativista que se propaga no spin anti-alinhado na direção do movimento. Claro, a informação da equação de Klein-Gordon tem que estar aqui também. Ela tem que descrever uma partícula livre com relação entre energia e momento, caracterizando a massa nula facilmente. Em vez de multiplicar por sigma barrado de μ, eu multiplico essa equação por sigma de μ. Então, daqui, como no caso anterior, segue imediatamente e essa matriz aqui. Esse campo aqui satisfaz essa equação. Então, se vocês observarem bem, as matrizes de Pauli em forma covariante, as matrizes sigma μ, o que elas estão fazendo, né? Elas estão atuando. Eu tenho essa matriz, né? Deixar para ele. Vamos tentar então unificar essas duas informações numa equação só. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos juntar, vamos fazer a soma direta desses dois espaços vetoriais. Vamos pegar então a representação meio zero. Vamos fazer isso aqui. E fazer soma direta com a representação zero meio. Então, aqui está o setor dos psis, é o setor left,
E aqui está o setor dos quios, que é o setor prático. Então, como eu estou fazendo uma soma direta de representações, vamos escrever tudo isso sob a forma de um único objeto, que vai ser a soma direta. Eu vou colocar algo desse tipo, um xi alfa e um qui alfa. Então, eu tenho agora um objeto com 4 componentes. Né? Estou fazendo o seguinte, eu estou identificando xi1 com o qui1, xi2 com o xi2, xi3 eu vou identificar com o qui1 e o xi4 eu vou identificar com o qui2. Então agora eu criei um objeto quadridimensional que está nessa representação, que é uma soma direta. Simplesmente eu estou colocando, né, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V e colocando junto. Não estou criando nenhum acoplamento ainda entre essas duas equações. São duas equações desacopladas. Vamos colocar isso aqui então, de uma forma única. Eu quero obter as duas equações de Weyl que eu obtive antes. Então, se eu definir esse objeto aqui, imagina que eu defino esse objeto aqui que eu vou chamar de gama mi. Eu vou colocar nesse nome 0. Aqui vamos colocar as matrizes sigma barrado mi. Aqui as matrizes sigma mi. Estou simplesmente agora juntando, fazendo um espaço vetorial, que é a soma direta de dois espaços bidimensionais. Então, estou formando agora uma matriz 4 por 4. 0, 0, aqui fica o setor. Eu tenho 0. Aqui, essa matriz aqui, ela está assumindo o setor 0,5. Essa matriz aqui está assumindo o setor 0, que é 0. Então, se eu quiser escrever, juntar as duas equações de Weyl, tinha essa forma aqui. I, sigma mi, I h cortado, né? Sigma mi, d mi, si igual a 0. I, h cortado, sigma barrado mi, d mi, I igual a 0. Então, se eu quiser juntar essas duas equações numa só a partir disso aqui, eu posso escrever essa relação assim. I, h cortado, gama mi, d mi, atuando em si, igual a 0. Esse setor aqui, né, eu vou fazer esse produto aqui. I, h cortado, 0, sigma barrado mi, d mi, sigma mi, d mi, 0. Si, I, só 0. Então, quando eu fizer o produto, né, vai sair essa equação aqui, essa equação particular, que é a equação do si. Então, eu só simplesmente estou trocando a ordem. Vocês estão observando que quando a matriz gama mi, né, quer dizer, quando a matriz sigma barrado atua no qui, essa equação aqui está me dando o seguinte. Está me dando aqui um vetor coluna que tem a seguinte estrutura: I, h cortado, sigma barrado mi, d mi, I, e h cortado, sigma mi, d mi, si. Então, o que nós estamos observando é o seguinte: se ele vive na representação meio 0, por definição, o qui vive na representação 0 meio. Mas quando eu atuo com esse operador nessa equação, o que eu estou fazendo? Eu estou deslocando esse objeto aqui em sólido. Então, dentro dessa minha convenção de fazer essa soma direta de espaços vetoriais, esse espaço aqui de nós é o espaço meio 0. Então, a atuação dessa matriz em cima desse espinor, ela tira esse espinor da representação 0,5 e traz esse objeto para a representação meio 0. Esse que é o ingrediente fundamental da equação de Dirac, vamos ver já já. E esse objeto aqui, que estava na representação meio 0, quando a matriz sigma bate em cima dele, ela traz ele para baixo. E ela bota ele na representação 0,5. Então, o que está acontecendo? Qual é a estrutura de índices dessa matriz? A matriz sigma barrado mi, ela atua em cima do qui. O qui tem índice ponto. É o índice da representação 0,5. Então, essa matriz ela tem que ter um índice ponto para atuar em cima do
porque ela vai fazer esse produto. Mas o índice livre que vai sobrar é o índice da representação meio zero. Então essas matrizes, elas acoplam as duas representações, ela puxa um spin-over. É como se ela transformasse um antineutrino no neutrino. Ela puxa o spin-over right e transforma ele, dá um resultado left. Ela traz ele para cima. Então, essa matriz, ela acopla os índices das duas representações. Ela não fica numa representação só. Então não tem sigma barrado, alfa ponto, beta ponto. Tem sigma barrado, alfa, beta ponto. E a mesma coisa, o oposto vai acontecer aqui. A minha matriz sigma, ela é nata, atuando em cima do psi. Então ela vai ter que atuar aqui no psi beta. Mas o resultado que ela vai me dar, ela está me trazendo esse spin para baixo. Então ela está me jogando ele para a representação 0,5. Então ela está me retornando um spin com índice alfa. Então, essas matrizes sigma e sigma barrado, elas acoplam as duas representações irredutíveis do grupo de Lorentz, certo? Então é como se é isso que vai ser crucial para o mecanismo de Higgs, e é por isso que quando o Salan propôs, né, na verdade Higgs, o Salan já tinha antevisto em 57 que o campo que deveria dar massa para o férmion era um campo escalar, deveria ser um objeto escalar, porque ele não chamou de Higgs, obviamente. Dirac, né, se eu me lembro dessa aula do professor Dirac lá em Trieste, isso é o bastidor da equação de Dirac. Ele não colocou, o paper original dele, ele não parte disso. Essa é a motivação do bastidor dele. Então, a cozinha da equação de Dirac foi essa. O que ele viu é que nós vamos ver agora, o raciocínio dele, é que eu preciso acoplar essas duas equações para ter massa. Porém, ele não sabia a origem da massa. Então, para o Dirac, ele coloca um M. A massa para ele é um parâmetro. Não tem uma física microscópica por trás da massa. Claro, como Salan, que era discípulo lá do Dirac, ele tinha essa tarefa. O Dirac tinha colocado esse problema lá no grupo dele em Cambridge, que deveria ter uma origem microscópica para aquela massa. Mas a questão foi maturando aos poucos, né? Com o desenvolvimento da QED, que é a tese de doutorado de Salan, em 50, ele estuda bem o problema do campo escalar. E aí ele entende que a relatividade especial, ela pode dar uma origem para a massa do férmion se houver um escalar por trás de tudo. Então, o que Salan percebe em 57, depois do trabalho do Young do em 56, é que a origem da massa da equação de Dirac, ela pode vir de uma interação, mas uma interação com o campo escalar. Vamos ver por que o campo escalar, por que não, por exemplo, o campo vetorial. Então, os férmions interagem também com o campo vetorial, mas o campo vetorial não vai mudar a quiralidade. Quem faz esse flip de quiralidade, essas matrizes aqui, que trazem o cara do 0,5 para o meio zero, ou o cara do meio zero para o 0,5, é isso aqui que é crucial para a gente entender a origem da massa, na equação de Dirac. E, ao entender isso, fica claro que quem pode fazer esse jogo para nós é um campo escalar, não é um campo vetorial. Então, estou só chamando a atenção, porque é um dado muito simples de teoria de grupo, pura teoria de grupo, é brincadeira de representações, mas que, levada às últimas consequências, ela é o bastidor do mecanismo de Higgs. O resto é potencial, é minimizar, é tirar máximo e mínimo. O resto é exercício de ensino médio, é fazer tirar máximo e mínimo de uma função. Mas a física e a fundamentação física. Esse fato é que a gente tem que entender. Isso é difícil para um molequinho do ensino médio entender. Mas para ele minimizar uma função é fácil. Isso é o mecanismo de Higgs, é minimizar uma função expandindo o mínimo. A questão é saber o que está por trás disso. Por quê? Por que eu tenho que dar um potencial? Por que eu tenho que minimizar? Por que eu tenho que escalar? Por que não pensou? Está tudo aqui. Esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Então, isso agora nós escrevemos a equação de Dirac. Então, o robô Dirac, quando escreveu a equação dele, ele chegou e colocou isso aqui para nós. Simplesmente isso, sem massa ainda. Ele faz uma unificação do férmion left com o férmion right através dessa equação. Esse aqui é o famoso operador de Dirac. Quem viu os cálculos anteriores vai ver que claramente essas matrizes gama não são quaisquer, elas satisfazem essa relação.
que é a chamada álgebra de Clifford, 4 dimensões. A matriz gama zero é hermitiana. As matrizes espaciais são anti-hermitianas. Então isso aí é o quadrinho famoso da álgebra. Agora, o que está faltando aí? Está faltando o elétron. Eu não tenho o elétron aí. O que eu tenho aí é a junção de dois objetos de massa nula. O que eu tenho aí, por exemplo, é o neutrino e o antineutrino. É um objeto de spin meio e massa zero, simplesmente colocado junto com outro objeto de spin meio e massa zero também. Só que os objetos de spin meio são em representações diferentes. Isso aqui. E aí, a ideia do Dirac, a ideia é colocar uma massa nessa equação. Eu preciso de ambas as equações aí, né? Se eu fizer essa brincadeirinha agora, então é a mesma coisa aqui. Se eu pegar aquela matriz lá, se eu pegar isso aqui, gama mi, dmi, e multiplicar por LB, do ponto de vista matricial, isso aqui é simétrico em mim, eu vou pegar a parte simétrica que está aqui, então isso aqui me dá D'Alembert vezes a identidade. Então, se eu pegar esse objeto aqui, né, e multiplicar por esse objeto aqui, isso aqui é o inverso. Esse objeto aqui é o inverso desse. E se eu jogar aquela equação aqui, se eu aplicar esse operador aqui nessa equação, nós ganhamos o D'Alembertiano de psi igual a zero. Então, está claro. Massa zero. Não gerei massa. Tem massa. Tá bom? Então, ainda estou fora do âmbito de poder descrever uma elétron. Bueno, a massa, tudo isso é zero até agora. E aí dá para trocar o cara que era direito e o cara que era esquerdo. Isso. Mas não tem problema isso porque um é o neutrino e o outro é o antineutrino. Mas onde está a informação que é o antineutrino? Por que não seria esse mesmo neutrino direito e ele estaria misturando direito com esquerdo? Bom, aí vamos dizer, na verdade seria o neutrino direito é o antineutrino. Na verdade é isso. Você só diz que é anti por causa do complexo conjugado, porque como as representações elas são um complexo conjugado da outra, os números quânticos de um são opostos do número quântico da outra. Então, se uma tem, por exemplo, uma certa transformação de fase, a outra vai com oposta. Então, você imagina, se elas tivessem carga elétrica, as cargas seriam opostas. Seriam opostas. Seria o que você fala que não é só por isso. Mas, por enquanto, eu diria, a questão é mais semântica do que física. Certo. Tá? Mas você pode misturar direito com esquerdo, mesmo. Vamos ver agora, mas eu tenho que misturar de forma covariante. A questão é essa. O Dirac, essa que é a ideia de Dirac. Então, o que ele faz? Nós temos essa equação aqui. I, H cortado, sigma mi, dmi, si, igual a zero. E aqui eu tenho I, H cortado, sigma barrado mi, dmi, I igual a zero. O que eu preciso introduzir? Uma massa nessa equação. Esse objeto aqui, I, H cortado, dmi, tem dimensão de momento. Quadrimomento, na verdade, né? O primeiro termo aqui é IH cortado, DDT sobre C, é um E sobre C. E esse segundo termo aqui é um. Então, esse objeto aqui no espaço de Minkowski, isso aqui é o operador de momento, de quadrimomento, certo? Se eu pegar a componente 0, P0 é E sobre C, IH cortado, DDT, é 1 sobre C, DDT. Se eu pegar o DI, isso aqui dá IH cortado gradiente, porém isso aqui é menos um momento, por causa da covariância aqui. Então eu tenho que esse objeto, então essa equação aqui, ela está me dando essa informação. P0 covariante igual a P0 contravariante igual a E sobre C, que é igual a I, IH cortado sobre C, DDT. E PI covariante igual
igual a menos PI contra o radiante, aqui que está o momento. Isso aqui então é IH cortado gradiente. Então o momento é menos IH cortado gradiente. Então essa equação aqui é a dimensão de momento. Então, esse objeto aqui, se eu quiser colocar, eu poderia pensar em colocar, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui alguma coisa que seja psi e que aqui tem uma dimensão de massa. Ó, isso aqui tem dimensão de momento, MC. Se isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui é momento. Isso aqui tem dimensão de momento, eu tenho psi. Só que aqui eu quebrei a covariância de Lorentz. A equação é errada do ponto de vista do grupo de Lorentz. Por quê? Porque eu estou somando, é como se eu estivesse somando um vetor com um escalar. Esse objeto está na representação meio zero. Mas esse objeto está na representação zero meio. Então eu posso somar aqui zero meio com meio zero. Esse é meio zero, mas esse é zero meio. Então eu tenho que colocar aqui alguma coisa do tipo que aí você vê que a coisa fica ok. Então esse cara aqui, qual é a estrutura dele? A estrutura dele é alfa dot, beta, beta. Esse cara é alfa dot, então essa é uma equação toda no espaço alfa dot, no espaço zero meio. Então essa equação aqui, então de qualquer maneira eu estou cumprindo uma tarefa aqui. Eu estou introduzindo um parâmetro de massa e gerando uma equação de gerar uma equação espilorial com massa. Mas eu estou vendo que o termo de massa ele precisa acoplar a representação meio zero com a representação zero meio por causa da covariância de Lorentz. Essa equação aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, ela está errada. Eu estou somando duas representações, tensores distintos, representações distintas. Então, esse cara aqui é meio zero? Sim, mas esse cara aqui é zero meio. Então eu tenho que somar com um cara que é zero meio. Ok, vamos pegar esse carinha aqui, fazer a mesma coisa. Aqui tem dimensão de momento, esse cara está na zero meio, então esse aqui está na meio zero. Eu posso colocar aqui um outro parâmetro de massa, que eu vou chamar de metil, posso até chamar de V barrado, para ficar bem uniforme a notação. Vou chamar esse cara aqui de C, mas aqui eu tenho que colocar alguém que seja na família do C. Então, se eu pegar a equação de Weyl, o espinor leve, colocar aqui um termo com dimensão de massa, o espinor vai e vice-versa, eu estou acoplando meio zero com zero meio e introduzindo massa. A minha equação de Dirac agora, ela ficou assim, deixa eu apagar isso aqui. O primeiro setor, que é o setor cinético, das derivadas, né? Ele aí, gama mi, e H cortado, gama mi, dmi, psi. Então essa matriz aqui a gente sabe quem é. Ela é 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Agora aqui eu vou ter que colocar essa matriz diagonal. Então, essa que vai aparecer aqui, se eu colocar um mi barrado C, vezes a identidade, 0, 0, mi, C, atuando em psi. Nessa equação, eu consigo congregar aquelas duas equações aqui, porque isso aqui está me dando I, tá? 0, sigma barrado. Então, eu vou dar um intervalo, tá? Sigma barrado mi de mi. Sigma mi de mi, 0. Si mais tá? Ó, IH cortado, isso aqui mais esse aqui igual a primeira equação, segunda equação. E a segunda equação lá, fica IH cortado, sigma de mi, si, mais mi, c aqui igual a zero. Então, eu consegui escrever essa equação aqui de forma
em forma quadridimensional. Vamos só melhorar um pouquinho agora. Vamos agora, o que a gente está precisando ver é se eu tenho uma relação de dispersão agora que me dá massa, seja E2, não igual a P2C2, mas E2 igual a P2C2 mais um termo homogêneo, para representar a massa. Então, por exemplo, se nós multiplicarmos essa equação aqui, por sigma barrado de, vamos fazer essa operação e aí vou aplicar esse operador aqui, sigma barrado mi, mi, atuando em cima de sigma mi, mi, si, mais mi, c, sigma barrado mi, atuando em cima de qui. Então, isso aqui eu conheço. Sigma barrado mi, mi atuando aqui é menos, isso aqui, menos, mi barrado c sobre i h cortado. Sim. E aí vocês começam a ver, ó, eu agora desacoplei as duas equações. Eu agora estou escrevendo uma equação só por si. Tá? As custas dessa equação aqui, eu trago essa informação na primeira equação. Então, essa equação fosse acontece. IH cortado aqui, aqui vai ter IH cortado, aqui vai ter outro IH cortado, menos H cortado ao quadrado. Aí aqui está claro, ó, isso aqui me dá, nós já vimos, isso aqui me dá um Dalavertiano. Menos H cortado ao quadrado, Dalavertiano, sim. É o que sai daqui. Depois, desse lado aqui, eu tenho menos mi barrado C2 si igual a zero. Então, esse carinha aqui, né? Dalavertiano aqui com esse H cortado, né? Você está me dando momento ao quadrado, isso aqui é um P2C2, isso aqui é um M2, né? Isso aqui é um M2C2. Então, você tem um P2, né? Você tem um P2C2, P2, esse aqui é 1 sobre 6, esse aqui é momento ao quadrado. H cortado ao quadrado, P2, tá certo? E aqui é M2, e vamos acertar esse parâmetro aqui depois. Então, ficamos com essa equação. Vamos multiplicar essa equação por menos 1, obviamente, só essa equação que vai estar dando. Então, nós Dalavertiano mais mi barrado C2 sobre H cortado ao quadrado, si igual a zero. Então, eu estou dizendo, esse objeto, si, ele agora satisfaz uma relação de dispersão. Agora eu desacoplei, eu tenho só que si. Então, se satisfaz uma relação de dispersão, eu tenho. Isso aqui é ômega 2, né? Vou deixar esse aqui, perdão, vou colocar esse aqui cortado ao quadrado de novo aqui. Porque aí fica 1 sobre C2, D2, DT2, que é o ômega 2. Então, isso aqui na relação, no tempo de relação de dispersão, isso aqui me dá menos ômega 2. Então, fica menos H cortado ao quadrado, menos ômega 2. Então, fica menos E2. Termos de relação de dispersão. Opa, aqui eu estou. E aqui eu tenho E2, né? Aí, aqui nessa parte aqui eu vou ter menos um cabaré, que é menos ômega 2, né? Eu vou ter derivada segunda, isso. E aqui eu tenho menos Laplaciano. Menos Laplaciano é menos K2. Fica mais H cortado ao quadrado, K2. Então vai ficar aqui mais um P2. E aí tem menos E2 sobre C2, né? Eu tinha ômega 2, né? E X menos ômega 3. Então é ômega T aqui tem 1 sobre C2, menos E2 sobre C2, mais P2, aqui fica mais mi barrado C2. Então, a relação de dispersão que está saindo por si é essa aqui, ou seja, E2 igual a P2 C2 mais mi barrado C4. Então vamos interpretar isso aqui, né? Vamos ser, por exemplo, um M2. Então, fica imediatamente vendo que essa equação ela tem como descrever um objeto massivo. Basta que mi barrado
seja esse M2. Faço o mesmo exercício agora, que eu não vou fazer, fazendo o contrário. Vou aplicar o operador na equação do psi. Substitui o uso da equação em si, nós vamos ganhar a mesma relação de distância. Então, tanto psi quanto que satisfazem essa relação de distância. Então, o termo de massa é comum aos dois. Então, a gente agora está vendo que se esse produto mini barrado for tomado igual um parâmetro de massa ao quadrado, essas duas equações juntas, elas estão me descrevendo um termo massivo. Mas eu não preciso de mini barrado, superabundante, basta com um deles. Se eu souber, o que eu preciso é que o produto mini barrado faça o papel de uma massa ao quadrado. Então, historicamente, escolheu-se mini igual a mini barrado igual a menos m. De qualquer maneira, isso aí dá m2 no final do dia. Então, a equação de Dirac, ela adquiriu essa forma assim, ó, I, H cortado, gama mi, dmi, menos m, c, essa matriz de identidade, atuando em psi, igual assim. Então, nasceu aqui uma equação que pode estar descrevendo um objeto massivo no meio. Então, pode ser o elétron, pois não? Só curiosidade, para ter essa interpretação de massa bonitinho, pela relação de expressão que você fez, basta que o mini barrado seja m ao quadrado. Então, isso não exclui a possibilidade do Mi, por exemplo, ter uma fase. Não exclui. E se ele tiver fase, tem alguma física que você ganha? Você pode, não, nenhuma física. Você pode reabsorver a fase na outra representação do campo. Porque o campo é definido a menos de uma fase que é um objeto. Mas fisicamente não vai ter coisa, tem como botar interferência. Se não houver física, nenhuma consequência. Tá. Então, essa aqui é a equação de Dirac. Então, o conteúdo da equação de Dirac, a gente vê que a gente consegue montar a partir de duas representações, meio zero e zero meio, mas, na verdade, entendendo que o que acopla as duas representações é o termo de massa. Esse termo de derivada, ele deixa as duas representações desacopladas. É justamente essa matriz aqui, a identidade, que faz com que o que aqui é left se acopla com o que é right, e o que aqui é right se acopla com o que aqui é left. Certo? Então, essa ficou a forma, da equação de Dirac. Então, nós conseguimos, por isso, pegar a representação meio zero, fazer uma soma direta com a representação zero meio, introduzir um parâmetro com dimensão de massa. Agora, toda a questão que coloca-se é que esse objeto aqui é um parâmetro ad hoc. Então, o que nós queremos depois é ver se tem uma origem microscópica para isso aqui, que é o que o mecanismo que Higgs dá para nós. Então, nós vamos transformar esse MC aqui, ele é oriundo de uma interação desse campo com algum outro campo que vai sofrer um processo que a gente chama de condensação. Mas, por enquanto, nós não estamos muito preocupados com isso. Nós estamos preocupados com essa descrição aqui. Nós temos agora um objeto psi que pertence a essa representação aqui. Esse objeto aqui, então, satisfaz essa relação, está na mediana. M2, C2. Então, vai sair daí. Quer dizer, agora, deixa eu pegar aqui, só aplicar esse operador aqui, ó. Se nós fizermos isso aqui, ó. I, H cortado, gama mi, dmi, mais MC. Se eu aplicar esse operador conjugado, digamos, isso, nessa equação de movimento, então, esse termo com esse termo aqui dá menos h cortado ao quadrado da lambertiana. Esse termo aqui se cancela, esse termo aqui dá menos M2 C2. Psi. Então, de novo, a gente tem um conteúdo exatamente igual da equação lá em Gordon, da lambertiana mais M2 C2 sobre H cortado ao quadrado, que é o inverso
do comprimento de onda de ponto da partícula, comprimento de onda de ponto, a menos 2, atuando em si. Então, a gente ganha exatamente uma equação de Klein-Gordon, só que agora para cada componente separada. Essa equação de Klein-Gordon, ela desacopla as 4 componentes, mostrando que todas as 4 componentes estão carregando a mesma massa. Ao passo que a equação de Dirac é de primeira ordem e ela acopla as diferentes componentes. O acoplamento das diferentes componentes é para descrever as relações de spin. Na verdade, esse operador aqui é que é o operador que faz a descrição do spin. Ele mostra como o elétron propaga o seu spin. E aqui, essas matrizes gama estão relacionadas às matrizes de Pauli. Então é aqui que está o conteúdo do spin. E aqui está o momento, a relação entre o spin e o momento. Aqui está a massa. Essa relação, na forma já desacoplada, ela descreve a relação entre energia e momento. Certo? Então nós temos uma relação de spin com momento e uma relação de energia com momento. Então o papel da equação de Dirac, quer dizer, o operador de Dirac, que é esse operador aqui, o papel dele é, em todo instante de tempo, colocar como é que o spin está variando no campo. É isso que está escrito aqui nessa equação. Ou então, com isso, a gente tem essa descrição do campo de Dirac, que eu só vou finalizar com um dado que está lá nas aulas também, de 2013, 2012 e 2002, dos cursos eletromagnetismo, é mostrar que, como está lá no curso, como as representações de dimensão finita do grupo de Lorentz não são unitárias, então uma transformação de Lorentz atuando em cima do psi, quer dizer, psi d'água, e psi, quer dizer, essa grandeza aqui, ela não é invariante de Lorentz. Então, lá a gente mostra que para construir uma grandeza escalar de Lorentz, nós temos que definir um novo objeto, chamado conjugado de Dirac, e por definição é escrito desse modo. Esse objeto aqui sim, se esse psi ele sofre essa transformação de Lorentz, eu tenho psi de x'. Se eu faço uma transformação de Lorentz em cima desse produto, ele vai no psi' de x', que é uma matriz S, psi de x. Então, essa matriz aqui está fazendo a transformação de Lorentz no espaço espidorial. Se eu pegar agora esse objeto aqui, então, isso aqui que vai ser importante para a gente depois tirar o operador de spin que está na equação de Dirac. E se eu pegar esse objeto aqui, então agora fizer essas operações aqui, tomar um barrado aqui, isso aqui vai dar para nós psi barrado vezes S menos 1. Então, psi d'água psi não é igual a psi' d'água psi'. É o psi barrado, então essa grandeza aqui que forma para nós um invariante de Lorentz. Isso aqui, se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima disso, qualquer que seja ela, nós ganhamos um invariante. Essa discussão está toda também lá nos cursos, eu faço perfeito, detalhe, mais de 1 hora fazendo isso aí, então eu não vou repetir aqui, porque já aí alguns até de vocês já conhecem, mas está lá no curso, certo? Então, quem quiser estudar isso em detalhe, então nós vamos precisar disso aqui agora para montar a ação do Dirac. Então, com isso, a ação do Dirac, a gente vai colocar nesse modo. Aí, a ação da origem da equação do Dirac, eu posso colocar de uma forma invariante de Lorentz, porque a ação tem que ser invariante de Lorentz, é uma equação de primeira ordem, então ela não pode ter derivadas produtos derivados do campo, então a que a gente chama de ação de Dirac, a gente pode escrever de duas maneiras. Podemos escrever desse modo e se bater aqui, e é afastado. Essa aqui é a ação de Dirac, fazendo o princípio variacional em relação a psi. Ou psi barrado, variar em relação a psi, se eu variar em relação a psi barrado, eu ganho a própria equação de Dirac. I, H por K, mi, menos MC, psi igual a zero.
nós fizermos variação em relação ao psi, eu quero por partes ali e ganho essa equação aqui. Tá? Menos I, H cortado, dmi atuando no psi barrado, porque o psi barrado é um estudor linha, ele é lá, é o Dagger com uma zero, é um estudor conjugado no psi, vou tirar o barrado dessa equação, fica menos I, H cortado, dmi psi barrado. As matrizes gama, elas têm essa propriedade aqui. Nós já tínhamos visto lá no início, ao definir as matrizes gama, que o gama zero é igual ao gama I e menos I. Porém, se eu fizer essa operação aqui, gama zero barrado, gama zero dá aqui gama zero. Se eu faço essa transformação dos estudores, nas matrizes eu tenho que fazer a transformação de singularidade correspondente. Aqui eu vou ter gama I barrado, gama zero, gama I daqui, gama zero. Então, isso aqui é menos gama I, com essa anticomutação aqui. Então, esse objeto aqui é o próprio gama zero, esse objeto aqui é o próprio gama I. Ao barrar essa equação, o conjugado de Dirac, para qualquer matriz gama, o conjugado de Dirac é igual ao próprio matriz. Então, isso aqui fica assim. Menos MC, para aumenta a massa de mais. Então, essa equação de Dirac vista como um cat e essa equação de Dirac vista como um gato. Então, o cat e aqui está o gato. Então, seriam as equações de Dirac vindas da equação de Dirac. Faço isso aqui. Comenta assim, ali são 20 para as 6. Qual é o seu fixo? Pode ser problema? Não, pode ser problema. Você vai fazer a avaliação desse curso ou não? Não, você está inscrito, mas não quer ser avaliado. Não. Vai fazer, você está fazendo a avaliação inscrito, que entrega hoje? Não trouxe. Não trouxe, tá. Vocês também estão pedindo um tempinho, o pessoal aqui está pedindo. Você chegou a fazer mais ou menos que porcentagem da lista? Muito pouco, por quê? Porque não sabe ou porque não teve tempo? Porque não estava não se focou. Não está em sintonia com o curso. Tá certo. Você, como é que tá, Luiz? Falta só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Um pouquinho do paulista do interior ou paulista capital, paulistano? Não, falta Joga um pouquinho de mineiro? Perigoso. Um pouquinho de mineiro significa 1000 quilômetros. Macapá. Tu é paulista do interior ou paulistano? Ou guaratinguetano? Não, interior. Interior, então, meio mineiro. E os carioca, você é gaúcho? Não, gaúcho é bombado, né? É pra onde? Tá certo. Você tá junto com eles aí, os cariocas aí, de plantão. Você é paulistano, já está tudo pronto, já até digitado, até mandou uma revista para publicar. Então. E os cariocas, tem papagoiaba aí que nem eu? Tem gente do interior aí? A gente também do interior é mais devagar. Cara, eu esqueci, cara, tá? Carioca não. E os cariocas do plantão aí estão em cima? Daniel, Vila Isabel aí, mostrando daqui que vai aí, o chorinho. Você está chorando que o cavaquinho aí do Noel Rosa. Você é carioca também? Está rápido no jogo também, carioca? Não. Tá, carioca. Sexta-feira à noite, vamos pro bar beber devagar. Né? Então tá certo. Então não tem ninguém vai sacrificar ninguém por conta disso. Quanto tempo mais vocês precisam para terminar? Discute. O Brasil não precisa saber dos bastidores. Pode desligar, Júlio?